uma mulher intuitiva está ligada também, né? A palavra intuitiva, a compreensão. Compreensão. Diga aí para você mesmo, compreensão. Compreensão. E também está ligada a entendimento. Então, olha só, já quantas coisas nós aprendemos sobre uma mulher intuitiva. Percepção, discernimento, compreensão e entendimento. Será que nós, como mulheres, não precisamos de todas essas coisas? Percepção, né? Como mulheres plenas, que o Senhor tem nos levantado pela sua graça e misericórdia a sermos mulheres plenas, mulheres cheias de Deus, mulheres completas, né? Mulheres realizadas nele, não é verdade? Mulheres assim, bem resolvidas em relação ao nosso casamento, à nossa fé, né? Se vida profissional ou se dona de casa, né? Nós temos ali aquela gratidão, e mais do que gratidão, nós vivemos contentes em sermos, né, mulheres colocadas aonde o Senhor permitiu, né, que sejamos inseridas. Mulher plena. Será que isso também cabe para nós, uma mulher intuitiva? Né, sermos cheias, sermos, né, tenhamos percepção sobre as coisas em nossos lares, em nossas casas, em nosso casamento, em nosso ofício, né? Seja ele secular, seja nos afazeres domésticos de nossa casa. Termos a compreensão, termos o discernimento, termos o entendimento. Quando eu comecei a estudar isso dentro da Bíblia, eu fiquei surpresa com um exemplo. Nós vamos ver um exemplo, 2 exemplos na verdade, de mulheres intuitivas, né, que a Bíblia cita. Você sabe que quando nós nos reunimos nesse culto, mulheres plenas, nós vamos aprender com as mulheres preeminentes de onde? Da Bíblia, não é verdade? As mulheres preeminentes. Nós vamos aprender com as mulheres preeminentes da Bíblia. E a princípio, logo o Senhor ministrou ao meu coração. Uma mulher que na Bíblia só aparece um versículo na Bíblia que fala sobre essa mulher. Mas como essa mulher, ela foi extremamente intuitiva e fez a diferença para o seu marido. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, tá certo? Você que está aí também em sua casa, pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 19. Fala só nesse trecho. Se você for procurar na Bíblia toda, apenas nesse trecho cita a esposa de Pilatos. Pilatos era um homem político, né? Ele estava envolvido com a política, ele tinha uma carreira. E essa mulher de Pilatos, ela teve grande importância na vida do seu esposo diante de uma decisão que ele estava precisando tomar. Jesus havia sido preso. E o povo queria condenar Jesus à morte. E junto com Jesus havia sido preso também um ladrão, um salteador, um malfeitor chamado Barrabás. Vamos ler o verso 19, que diz assim. Todas acharam? Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A Bíblia não fala que esse sonho que a esposa de Pilatos teve foi uma revelação divina. A Bíblia não fala se foi apenas um sonho, mas a Bíblia fala que ela teve um sonho. E nesse sonho, ela foi alertada. E ela deveria passar para o esposo a mensagem que não se envolvesse com a morte
de Jesus. Porque ele nada havia feito, ele não era culpado de nada para ser entregue à morte e morte de cruz, que era uma morte, condenada naquela época, era uma morte amaldiçoada, melhor dizendo. E aí a Bíblia fala no verso 20, diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. 21. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Verso 23 diz assim: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Verso 24 diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste. Entre parênteses na minha Bíblia, não sei se na sua tem assim, mas entre parênteses na minha Bíblia diz: justo. Quem tem isso na Bíblia, levante aí sua mão. Bem alto, levante aí. Justo. Pilatos compreendeu e entendeu e creu nas palavras da sua mulher, da revelação através de sonho, que Jesus era justo e ele não ia se envolver com aquela injustiça. Verso 25, diz assim: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em primeiro lugar, aqui eu quero falar para você sobre uma esposa que agiu de forma intuitiva, no sentido de ter o discernimento daquela situação depois que foi alertada através de um sonho. Ela não se preocupou com a posição que Pilatos tinha na sociedade. Naquele momento, Pilatos, envolvido com a política, que ele era envolvido com a política, ele era um homem público. Ela não pensou em de repente ele ficar prejudicado. Ela discerniu, entendeu, compreendeu que muito mais dano Pilatos sofreria se condenasse o justo Jesus, que não havia cometido injustiça. Quem aqui está me entendendo? Em primeiro lugar, porque nós vamos entrar na segunda parte, eu quero falar às esposas, eu quero falar às mães, eu quero falar às mulheres que não temam exercer o seu discernimento que Deus te der. Não temam exercer a compreensão, a amplitude ali da situação, da compreensão que Deus te der em um determinado momento, em você chegar para o seu marido e você ser o que a Bíblia diz que você é, a disjuntora, pensando em, de repente, o dano que ele sofrerá, vamos dizer assim, público, financeiro, moral até, que você possa pensar, ele de repente vai ficar envergonhado. Não. Existem danos maiores que você como esposa, você como mãe, você como mulher, pode livrar o seu casamento, a sua família,
E o Senhor, nessa noite, está dando este exemplo de uma mulher que apenas está escrito, apenas menciona-se um versículo sobre ela. Mas que naquele momento, por causa da sua intuição, de agir de forma sábia, coerente, com discernimento, com entendimento e com compreensão, ela chegou e avisou ao marido: não se envolva com esse justo. Mulher, ela é muito levada pela a emoção, sim ou não? E nós precisamos vigiar com essa questão. A mulher, ela tem o poder de muitas vezes persuadir o homem e incendiá-lo a fazer algo que para ele trará um dano muito maior, muito mais sério. Haveria um dano muito mais sério aqui para Pilatos. Seria ele se meter, vamos dizer assim, com um justo. O que foi que Pilatos fez? Pilatos, ele lavou as mãos perante o povo e disse: estou inocente do sangue desse justo. Ele lançou a culpa para o povo. Aquilo que vocês estão querendo será problema seu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tentei ele não ser crucificado. Certo que a gente sabe que era um plano de Deus, mas ele lavou as mãos e disse: eu não tenho nada a ver com isso. Saiba que o Senhor quer levantar mulheres nesse tempo que se chama hoje, a ter discernimento diante de questões, diante de situações que surgem na sua família, e que nós não sejamos aquelas que irão inflamar a situação, colocar lenha na situação, porque nós estaremos agindo com as nossas emoções e não com a nossa intuição, no sentido de discernimento, entendimento, compreensão. E agora eu quero levar você muito mais além. Vá para o livro de Esther. Porque hoje Deus não quer tratar só sobre casamento. Não quer tratar, né, sobre ser mãe. Sobre nossa autoestima, né? Sobre a nossa vida pessoal, no sentido de nós, do lado espiritual, vamos dizer assim, de nós buscarmos só o Senhor. Não. Hoje, profeticamente, se você já ouviu, você vai ouvir de novo. E se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Deus tem um chamado muito maior para a sua vida. E é para esse tempo. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Amém? Eu creio que o Senhor quer fazer uma coisa grande aqui em Carnaúba dos Dantas, não só em Carnaúba dos Dantas, em todo o Seridó. E o Senhor, a partir de hoje, Ele está levantando um exército de mulheres. E hoje você vai ouvir uma coisa muito maior aqui neste lugar. Esther. Sabe quando você é menina e você gosta de brincar de boneca? E chega o tempo, né? Hoje eu estava conversando com Rosana e ela me dizendo que Sofia até hoje gosta de brincar de boneca. Ela é muito criança ainda, né? Apesar de ser grandona, quase o tamanho da mãe, mas ela é muito menininha ainda. Mas vai chegar o tempo que isso naturalmente vai passar na vida dela. Eu quero falar para mulheres aqui que Jesus quer falar mais, uma coisa muito maior do que só nós brincarmos assim. Parece que nosso casamento, não, eu quero ir para o culto hoje, eu quero ouvir sobre brincar ali de casinha. Eu com as minhas meninos, com os meus filhos, cozinhando ali para o meu marido. Não, a palavra de hoje, Deus quer ir muito mais além na tua vida. Você pode não ter ministério na igreja, você pode não ter um ofício secular, mas o Senhor quer te levantar para um tempo. O Senhor quer te levantar para uma coisa nova. E o Senhor não quer mais que nós mulheres sejamos uma pequena murta, como era Radassa.
O Senhor quer o Senhor deseja hoje levantar Esther, mulheres que brilhem dentro desse novo tempo, nesse contexto que nós estamos vivendo. Nessa noite você não mais, a partir de hoje, será chamada pequena murta, não. Não é só sobre lá, não é só sobre casa, não é só sobre família. É sobre um reino ilabarabaxeira, mas é sobre um reino inabalável. Não é só sobre criação de filhos. Não é só sobre ser esposa, não é só ficar cuidando da casa, é sobre algo muito maior. Grave isso, Esther, pequena murta. Perdão, Radassa, pequena murta. Vamos para o livro de Esther. Esther era uma órfã. Perdeu seu pai, perdeu sua mãe. Foi criada pelo um tio. Ei, eu não sei o que é que você tem dito para Deus. Eu não sou capaz, eu não posso fazer isso. Eu não sei realizar aquilo. Ei, eu não quero saber. E Deus muito menos se você é órfã. Se você foi criada em um contexto muito diferente, Jesus quer sarar, quer sanar tudo nessa noite. Porque a obra que Ele tem para com a minha e com a tua vida é grande. E você não mais será chamada pequena morta. Porque Ele nessa noite quer mudar o teu nome. De Radassa, como mudou o nome de Esther. De Radassa para Esther. Esther, mulher que brilha. Mulher que brilha. E Esther foi criada pelo rei. Esther era uma judia e era uma órfã. Perdão, foi criada pelo tio. Mordecai. E a Bíblia fala, nós vamos ler alguns versículos, tá certo? No capítulo 1, que eu não vou ler todo com você por causa do tempo, né? Que hoje já tem o toque de recolher. Quando sai daqui, nós vamos tudo correndo para casa, não pode nem conversar mais. Mulher gosta, né? Mas todo mundo vai para casa em nome de Jesus para a polícia não nos pegar. Então, no primeiro capítulo você vai ver que o rei Assuero, ele chamou a sua rainha Vasti e ela se recusou a ir. E ele queria apresentar Vasti, né? Ali estava havendo uma festa muito grande naquele reino e ele queria apresentar Vasti. Como ela era bonita, ela era sua esposa. E Vasti se recusou a ir. Por causa disso, Vasti sofreu uma consequência. Foi colocada, né, para fora. Não foi mais rainha. E depois que passaram-se aqueles dias, o rei se lembrou de tudo aquilo que tinha acontecido e tinha que resolver, né, colocar uma esposa junto com ele, estabelecer ali uma nova rainha. E muitas virgens do reino passaram um ano se preparando. A Bíblia fala que aquelas virgens passaram 6 meses. 6 meses. Sendo tratada. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Eu li isso hoje. Aqui no versículo 12. Cada moça passou por 12 meses. Olha, você mulher que não gosta de tomar banho. Tá certo? Quando está com seu marido. Vai mudar isso hoje. Vamos colocar um corado de vergonha. Porque olha aqui. As virgens para entrar na presença do rei. Para ele escolher uma. Passaram um ano só se perfumando. Eram 6 meses no versículo 12. 6 meses com embelezamento. Colocando óleo e mirra. Óleo de mirra, perdão. E 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então era um ano só se banhando com perfume para poder ir à presença de Assuero, do rei Assuero, para ele escolher ainda uma. Aí às vezes você vai se deitar à noite, né? Eu acredito que não existe isso aqui entre nós mulheres. E não quer passar um perfuminho para o marido, né? Vamos aprender aqui com o livro de Esther. Mas não é sobre isso que eu quero falar, tá certo? E Esther, sem levar nada, né? A Bíblia fala que aquelas virgens, cada virgem que ia passar ali uma noite com o rei Assuero para ver
de quem ele se agradaria, levava algo para o rei. A Bíblia fala que Esté não levou nada. Podia escolher qualquer coisa para levar para o rei. Mas ela, se aprontou com especiarias, mas ela era tão bonita e era plano de Deus, Esté ser levantada. Ela não levou nada, mas a Bíblia fala aqui no verso 15 do capítulo 2, acompanhe comigo, diz assim. No finalzinho, diz: Esté alcançou o favor de todos quantos a viam. Ela devia ser uma mulher muito formosa, né? Ela devia ser também uma mulher mais que formosa, ela devia ser uma mulher inteligente, uma moça inteligente, uma moça discreta, né? Quantas qualidades Esté não deveria ter? Versículo 17, acompanhe comigo no capítulo 2, diz assim: o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. No finalzinho do verso 20 diz assim: porque Esté cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Nós entendemos que Esté era uma moça extremamente obediente. Primeiramente ao tio e consequentemente ao marido, né? Agora o rei havia escolhido Esté. E aí a Bíblia vai falar, a partir do capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 8. Existia um homem inimigo do povo judeu. Esté era judia, tá certo? Esté pertencia à linhagem dos judeus. Ela pertencia ao povo de Deus. E existia um homem inimigo do povo de Deus, porque ele ficava incomodado extremamente, porque ele passava por outros judeus e aqueles judeus não se dobravam aos deuses daquela época. Os crentes, nós não nos dobramos, né? A gente que já entendeu que idolatria é abominável aos olhos do Senhor e só existe um Deus a quem deve ser adorado, buscado, engrandecido e glorificado, nós não nos prostramos mais diante de imagens e esculturas. O povo judeu não se dobrava diante dos deuses daquela época. E a Bíblia fala no verso 8 do capítulo 3, diz assim: um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Isso quem falava era Amã, o inimigo do povo judeu, que também seria o inimigo de Esté. E ele conspirava contra o povo judeu. Queridos, olha, diante dessa palavra, eu hoje disse assim: uau, meu Deus. E eu sei que você também vai entender o que o Senhor já ministrou ao meu coração. A partir do versículo 12, a Bíblia fala: o rei decreta a morte dos judeus. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Porque você já entendeu que Deus deseja te levantar nesse tempo, sim ou não? E eu faço uma pergunta para você. Diante da sentença de morte, para o povo de Deus, o que você fará? Agora não como esposa, agora não só como mãe, não como dona de casa, mas como serva do Deus Altíssimo. Como serva do Deus Altíssimo. Esté ali não só estava como esposa do rei, ela estava como judia. Como alguém que pertencia a um reino inabalável. E um decreto foi lançado contra o povo de Deus. Um decreto de morte. E a Bíblia fala no verso 12, diz:
Chamaram, pois, os secretários do rei. No dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se inscreveu aos sátrapas do rei. Sabe o que significa sátrapas? Se você for pesquisar, governadores. Repita aí para você mesmo, governadores. Existiam já homens naquela época. Está pensando que a perseguição à igreja do Senhor é algo atual? Naquela época já existia perseguição ao povo de Deus. Mas o Senhor nessa noite é um culto diferente. Eu gostaria que você glorificasse a Deus, porque essa palavra é profética nessa noite. Deus tem algo muito grande para fazer com você e comigo. Nesse tempo que se chama hoje. Deus quer te levantar como Esté nessa geração. Esté, se posiciona. Esté, não fica em cima do muro, não. Nós vamos descobrir aqui os governadores, verso 12, aos governadores de todas as províncias. E o decreto dizia mais, olha, no finalzinho do versículo 12, em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Quando o rei selava algum decreto com o anel real, ninguém podia ir contra aquele decreto. Ninguém podia se opor àquele decreto. E aquele decreto havia sido influenciado pelo inimigo do povo de Deus. Qual era o inimigo? Qual era o inimigo? Amã. E a Bíblia fala, no versículo 13, diz assim: enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Queridos, diante de sentença de mortes ao povo de Deus, amadas mulheres plenas, qual será o seu posicionamento e o meu posicionamento? Nós estamos em um tempo que o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, eles querem matar o povo de Deus espiritualmente. Porque quanto mais gente for para o inferno, melhor. Quanto mais gente se esfriar na fé, melhor. Quanto mais gente apostatar da fé, melhor. Ei, eu quero que você se aliste junto comigo em um exército de mulheres que não serão mais Radassa, pequena murta, que ficarão olhando só para o bem-estar da sua casa, só para o bem-estar da sua família, só para o bem-estar da comida, se está bom ou não, mas para o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentam a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Enquanto uns festejavam por causa daquele decreto, outros sofriam extremamente. Outros sofriam extremamente em oração. Sabe por quê? Porque eles sabiam que muitos iam morrer, havia uma sentença de morte. Você pode abrir os olhos espirituais, você pode abrir os olhos espirituais e entender e compreender. É uma mulher intuitiva, é uma mulher que tem discernimento, é uma mulher que tem compreensão, é uma mulher que tem entendimento sobre o que está acontecendo em sua volta. Há uma sentença de morte para a igreja do Senhor Jesus, mas há uma palavra de vida. Há um versículo profético que diz: para isso o Senhor veio, para destruir o que o mal tem feito. Para isso mulheres são levantadas, para destruir o que
feito. Esté promete interceder pelo povo. Sabe o que Esté teve? Atitude. Fale para você mesma, atitude. O Senhor deseja nos falar. O Senhor deseja que intercedamos pelo o seu povo. Esté deveria interceder pelo povo, verso 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, enquanto o rei estava bebendo com o inimigo do povo de Deus. Sabe como estava Mordecai? Ele estava clamando com grande e amargo clamor. Ele estava jogando cinza na cabeça. Ele estava batendo, ele estava sofrendo pelo povo de Deus. Ei, estamos sofrendo pelo povo de Deus nesse tempo? Ou só estamos preocupadas conosco mesmo? Você e eu somos mulheres nesse tempo preocupadas com o povo de Deus. Ou estamos como o rei Assuero e o inimigo Amã, sentado, usufruindo de tudo que nos é oferecido ainda nesse tempo. Versículo 3, entre os judeus havia grande luto, com jejum e choro e lamentação. Entre o povo de Deus, nesse dia que se chama hoje. Existe muito pranto, existe muito choro, existe muita tristeza. E qual tem sido a minha visão em relação a isso tudo? Versículo 4. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-nos saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não aceitou. Vá para o versículo 8 do capítulo 4, que diz assim: também lhe deu o traslado do decreto, escrito que se publicara em Susã para os destruir. Para que o mostrassem a Esté e a fizessem saber a fim de que fosse ter com o rei. Versículo 13. Então disse Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de seu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Primeiro lugar, entendamos. Se nós não nos levantarmos para defender o povo de Deus, Deus vai levantar quem Ele quer para defender. Porque a igreja é dele, o povo é dele. Agora, entendamos a segunda coisa. Quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você e eu fomos levantadas. A posição que Deus colocou, a posição que Deus te entregou. O que você é dentro da igreja e fora dela? Qual posição você tem? O que foi que Deus te entregou de presente? Quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que tu foste levantada para defender o povo de Deus. Eu não me calarei, você. O versículo diz: o tio de Esté, não pense que por você pensar que está guardadinha na casa do rei, você não sofrerá dano. Não pense que eu não posso, Deus não pode levantar outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa. Ele não precisa de nós, a gente é quem precisa dele. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que tu fostes levantada. Renata, lá no local dela de trabalho,
E o Mara lá no seio da família dela. Maiara, onde quer que Deus a leve. Luísa, lá no grupo de louvor, lá dentro do ofício dela. E assim por diante. Eu, como pastora, como estudante agora, como quem vai com o pastor, vê os projetos e fica lá falando com a pessoa, em todo lugar que o Senhor permita que sejamos colocadas, Deus tem um propósito para com a nossa vida. Deus tem um propósito. E Esté, ela podia ficar caladinha. Ela podia ali, estar muito conveniente. Não, eu vou ficar muito conveniente. Não, eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo do rei. Quando o tio falou aquilo para ela, verso 16. Olha o que diz. Vai, Esté falou isso, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ei, sabe o que foi que Esté aprendeu? Dentro do palácio, ela não aprendeu a só se embelezar fisicamente, não. Ela não aprendeu dentro do palácio a só se preparar fisicamente, não. Ela continuou. Ela aprendeu também a se preparar espiritualmente. E sabe o que foi que ela disse? Vá e jejue por mim. Se perecer, eu pereci. Versículo 1 do capítulo 5. Esté convida ao rei e Amã, para um banquete. Verso 1 do capítulo 5 diz: ao 3º dia, Esté se aprontou com seus trajes real. Verso 2: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ele favor perante o rei. Alcançou ela favor perante o rei. O resultado de um jejum. O resultado de 3 dias de oração e jejum. Versículo 3. O rei olhou para Esté e disse: que é o que tens, minha rainha? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Verso 7. Então respondeu Esté e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Nesse momento Esté foi intuitiva. Esté teve percepção da situação. Esté teve o discernimento da situação. Ela teve o entendimento da situação. E ela não soltou logo não, ela foi sábia. Preparou um jantar bem bacana, bem gostoso. E quando o rei chegou, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Primeiro ela disse: eu quero que o rei e Amã venham jantar comigo. Depois, aqui no versículo, ela ainda disse: eu vou fazer um banquete que te hei de preparar amanhã. E então eu farei segundo, a Bíblia fala, ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Ela ainda marcou outro dia. E a Bíblia fala, no capítulo 9, diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Vá lá para o capítulo 8. Capítulo 7, capítulo 7. Capítulo 7, verso 1 diz assim: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté.
No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Ester intercedeu pelo povo de Deus. No verso 4 diz: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. O rei, verso 6, olha só o que é que diz. Ela entregou o adversário. Vejam o que diz o verso 6. Porque no verso 5, o rei Assuero disse à rainha: quem é esse e onde está? Cujo coração o instigou a fazer assim? Verso 6, respondeu Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Verso 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Queridos, é incrível. Que mulher foi essa Ester? E que mulher é você? Você pode crer nisso? Que mulher é você? É só você dizer: eis-me aqui. O inimigo literalmente foi entregue nas mãos de Ester. O inimigo não saiu para interceder por sua vida diante do rei, não. Ele se prostrou diante de Ester e ficou pedindo a Ester pela sua vida. E eu quero lhe dizer que sabe o que aconteceu, querido? O rei mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Porque se você for ler, né, que eu não tenho tempo para ler tudo aqui, Amã tinha preparado uma forca para Mordecai, tio de Ester, morrer. E aconteceu o contrário. O rei mandou matar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Mas eu quero te falar algo a respeito do decreto. Verso 1 do capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Queridos, não se envergonhe do povo de Deus. Saiba que o povo mais importante dessa terra é o povo de Deus. Nós somos propriedade peculiar. Nós somos nação santa, nós somos povo adquirido por Deus. Se tem um povo, se tem uma nação que você tem que pelejar por ela, é pelo povo de Deus. Ester apresentou ali o seu tio diante do rei. Eu sou da linhagem dele. Eu sou judia. E o tio foi apresentado ao rei. E o verso 6 diz assim: como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ei, queridas, Deus deseja nos levantar para lutar em prol do seu povo. Primeiro, os domésticos da fé. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Como é que nós vamos desejar ser coniventes com o mal da igreja do Senhor Jesus? Com algo que está indo totalmente contrário à igreja do Senhor Jesus. Versículo 8. Escrevi, pois, aos judeus como bem vos parecer, em
nome do rei e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam e não se pode revogar. O rei estava dizendo a Ester: olha, eu não tenho mais o que fazer diante desse primeiro decreto que saiu para matar todo o povo judeu. Mas eu vou fazer algo. E sabe qual foi esse algo? Verso 9. Diz assim: então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, que eram os governadores, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Verso 13. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei. E o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Queridos, o rei Assuero não podia mais fazer nada com o primeiro decreto. Mas eu quero lhe dizer que ele entregou o anel nas mãos de Ester e nas mãos do seu tio Mordecai, para que aquele decreto fosse modificado. Tem alguém me compreendendo aqui nessa noite? E sabe o que aconteceu? Um novo decreto foi feito. E com esse novo decreto, judeus poderiam se levantar, não mais para morrer. Chegava alguém para matar, metia a espada e eles não podiam se defender. Não, os judeus agora teriam a permissão do rei, assinado pelo decreto real, que o povo podia se defender e lutar em prol da sua vida. Ei, querido, se você não está entendendo, minha amada, eu vou te falar. Deus já deu a você, igreja do Senhor Jesus, mulher de Deus, autoridade para lutar pela igreja do Senhor. Porque o desejo dele não é que o povo dele morra, nem espiritualmente, nem de forma minguada, nem se apostate, nem apostate da fé, nem se enfraqueça espiritualmente. Existem pessoas que são fortes espiritualmente, mas existem pessoas que a Bíblia fala são fracos espiritualmente. E essas pessoas, elas precisam de nós, elas precisam da igreja. E o Senhor quer nos levantar. E o que diante de tudo que está acontecendo, eu e você vamos fazer? Deus já nos deu um anel. E com esse anel, nós podemos, aqui ó, amenizar aquilo que o inimigo está tentando fazer nesse tempo. Eu tenho certeza que você está me compreendendo. Eu não tenho dúvidas que você está me compreendendo. Versículo 16. Diz assim. No finalzinho do versículo 15, queridos. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Eu sei que meu tempo está corrido. Estou terminando. A cidade de Suzã se alegrou. Se alegre com o povo de Deus em nome de Jesus. Ande ombro a ombro com o povo de Deus em nome de Jesus. Nós estamos vivendo a prévia do arrebatamento. Eu não estou dando a você leite nessa noite, não. Eu estou dando alimento sólido, porque aqui não tem nenhuma criança espiritualmente falando.
Verso 16, para os judeus, para o povo de Deus houve felicidade, alegria e regozijo e honra. Ei, queridos, quando Deus se levanta para agir em prol da igreja, Deus está honrando você. Deus está honrando a igreja. Nós temos que ter compreensão espiritual disso, minha gente. Versículo 17, também em toda província e em toda cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu quero dizer para você, comece a orar, e mulher no seu lugar, vamos pedir perdão ao Senhor, minha gente. Comece a orar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Temei ao Senhor vós, todo o seu povo. Nenhuma mulher aqui é mais a pequena murta, é mais a órfã. O Senhor já te levantou como Esther. Faça jus a esse brilho que Deus já te deu. Se opor à igreja não é vontade de Deus. Oh, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que tu fostes levantada. Ser rainha é muito bom. Ter os privilégios, ter as regalias de serva de Deus, de serva do Deus Altíssimo é muito bom. Mas chega a hora que nós temos que ir muito mais além do que os benefícios que o Senhor já tem nos dado. Os livramentos, os dons, os presentes, as honras. Ei, se levante como serva. Se levante para brilhar nesse tempo, para alegrar alguém que está sofrendo nesse momento como igreja. Alguém, se levante para interceder por alguém que está morrendo, enfraquecendo espiritualmente. O que está em jogo são vidas, são almas. Mulheres plenas, cheias de Deus, cheia do valor do reino, cheias dos atos de justiça dos santos. Não é plena só em casa, como mãe, como esposa, como mulher. Ei, abre os seus olhos espirituais, enxerga mais longe. Honra a posição que você ocupa. Será que você pode entender a amplitude? Será que existem mulheres intuitivas que discernem os tempos e as estações, que discernem o teor apocalíptico, que discernem o que é lutar em prol do reino, que compreende, hoje é noite de choro e de pranto, hoje é noite de pedir perdão ao Senhor, hoje é noite de dizermos, eis-me aqui, levanta-nos, Senhor, como realmente mulheres plenas, em um tempo que encheremos essa terra da tua plenitude. Que como quarta-feira aqui foi pregado, seremos sal nessa terra e luz nesse mundo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, eu quero receber uma oração. Olha, seja abençoada nessa noite em nome de Jesus.